Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula você estará aprendendo sobre a distribuição espacial das indústrias no Brasil e também especificamente no estado de São Paulo. Vamos lá? Acompanhe comigo para você aprender mais esse conteúdo de geografia. Ao estudar a distribuição espacial da indústria no Brasil, você irá perceber que há uma desigualdade regional de espaços que concentram muito a indústria e outros, que são verdadeiros vazios desse fenômeno. Então, historicamente, ocorreu uma concentração na região sudeste, existe um processo de desconcentração industrial que vem ocorrendo desde a década de 1970, mas ainda assim, esse processo não fez perder, essa concentração desigual, essa distribuição desigual. Então é isso que a gente vai acompanhando, nessa videoaula e estará aprendendo. Então, no primeiro momento, aí que tem um surto industrial, uma política industrial nacional, que vai vir lá da época de Getúlio Vargas e outros presidentes, seguindo essa tendência. Então, depois da década de 1930, a industrialização concentrou-se em duas capitais, no caso São Paulo e também no Rio de Janeiro. Lembrando que Rio de Janeiro, até 1961, que é a inauguração de Brasília, foi capital do Brasil. Então, ali também concentrou. Quando você analisa dados, por exemplo, dados de 2015, sobre a indústria de transformação, você vê que a região sul tinha, nesse ano de 2015, 18,5%, a região nordeste, 9,5%, a região norte, 5,9% e a região centro-oeste 3,4%. Em compensação, a região sudeste, concentrando aí 62,7% da indústria de transformação no ano de 2015. E aí você pensa, o que é a indústria de transformação? Por que está falando assim? Tem uma diferença? Sim, existe uma diferença. Existe um tipo de indústria que é a de transformação e outro, que é o tipo de indústria extrativista. E o caso das indústrias extrativistas são indústrias que mexem lá com a parte da retirada de materiais da natureza. Tanto o caso de madeireira em si, que faz lá a operação de poda de árvore, tudo isso, e também a extração mineral, então parte de mineração. Agora, a partir do momento que pegou a matéria-prima e trabalhou sobre ela, aí chama-se de indústria de transformação, porque houve uma transformação, pegou-se então a matéria-prima e transformou em outro produto. Então essa é a diferença. E aí, apesar da região, se a gente pensar assim, a região sul, ela tem ali depois da sudeste um pouco, que é 18,5%, a produção industrial, no caso, na região sul, tem aumentado, em relação a outras regiões, norte e centro-oeste. Então, aí você percebe também que, em termos de importância da indústria por regiões, aí tanto o sudeste é a maior concentração e depois o sul em seguida. Então, formando aí, um bloco aí chamado de região centro-sul. Então vamos acompanhando, observe o mapa, esse mapa que está aparecendo aqui, Brasil Indústrias 2011. Então olha só como que esse mapa quantitativo, um mapa aí de círculos proporcionais à quantidade, ao número de empresas, você vê como que essa distribuição é bastante desigual, analisando o mapa. Percebe-se que São Paulo ali está o maior círculo, em compensação, quando você observa o Acre, o Amazonas, o Amapá, Roraima, são círculos menores, Ainda assim, ainda pensando na região sudeste, você vê que após São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e na região sul, todos os estados ali, com círculos ali de tamanho muito próximo um do outro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então percebe essa diferença, como que São Paulo e a região sudeste, concentra, e depois a região sul também.
Agora, analisando esse outro mapa, né, a gente vê aí a distribuição espacial da indústria no ano de 2016, e esse mapa aí ele já está considerando, né, também as indústrias extrativistas, não só a de transformação, né? O mapa aí do IBGE, né, que está escrito ali número de empresas industriais extrativistas ou de transformação por município. Então ele pegou todos. E aí quando você percebe, né, essa distribuição, e ele colocou ali também em um mapa quantitativo com círculos proporcionais à quantidade. Então o pinguinho ali que está marcado, né, é o caso de menos 1.000 empresas. E aí os maiores, né, chegando ao número maior de 33.612, que no caso é a região de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, o município de São Paulo em si. Vamos ver então essa distribuição com maior detalhe aí, com maior zoom, né, nesse mapa. Olha só, na região norte, que envolve aí, né, os estados de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e também o Acre, né, se vê como que esse fenômeno, né, ele é bem pouco. Olha o caso Tocantins agora, né? Você vê aí em Tocantins também que tem em Palmas, né, é a capital, e depois algumas no interior. Então, geralmente, né, você percebe que as indústrias estão concentradas próximo ali na capital, né? Mas aí no caso do Amazonas também foge um pouco a essa regra em si, porque tem muita indústria extrativista, então aí está próximo da fonte de matéria-prima. Continuando aí a análise, né, olhando a região Nordeste, né? Então a região Nordeste, aí você percebe essa desigual distribuição também, né, do interior dos estados para a capital, como que as capitais de estado, né, elas concentram muito mais indústrias, né? E observando aí, as capitais são geralmente próximas ao litoral no Nordeste. Foge a regra ali, né, o caso de Teresina no Piauí. Continuando a análise, né, o caso da região Centro-Oeste. Então, ali, né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né? Então, como que as capitais estão ali concentrando, o caso de Goiânia, né, o caso de Cuiabá, né, e próximo a Campo Grande. Depois a região Sudeste aí com um zoom, né? Observando aí, você vê como São Paulo, capital, concentra, né? E também o entorno ali, né, que é a chamada aí região metropolitana de São Paulo. O Rio de Janeiro, capital, e também o entorno, né, da região metropolitana ali do Rio de Janeiro. Belo Horizonte, você percebe, né? Também o entorno. E no Espírito Santo, a capital, lá, Vitória. Tem áreas interiores, que nem no interior de São Paulo, percebe-se ali uma distribuição de indústria em Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, também Campinas e no Vale do Paraíba. Então você percebe que esse Vale do Paraíba é o eixo ali ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Depois a distribuição, no caso na região sul, percebe-se, né, que aí as capitais concentram também, o entorno das capitais, né, próximo aí também de eixos rodoviários. E aí quando a gente olha essa tabela, né, essa tabela do IBGE, de um estudo aí sobre classificação, cadastro de empresas em 2018, a gente vê essa desigualdade na distribuição de indústria por regiões. E aí essa tabela, né, ela está mostrando em termos de quantidade de pessoal ocupado, salário, tudo, mas o que interessa, né, para a nossa análise nesse momento é a parte de unidades locais. Então você vê lá que no ano de 2018, né, as unidades locais onde, né, qual região tinha mais. Então você vê que em número absoluto, né, tá ali Sudeste, e também número relativo, ou seja, concentrando ali, né, apesar de quando eu falei o começo eu falei da explicação e eu falei de um estudo de 2015, né, essa análise de 2018 já vê que há um processo em si de desconcentração, mas ainda assim, né, o número da região Sudeste é maior. Então você tem que levar isso em consideração, que a região Sudeste concentra. Depois vem a região Sul, Nordeste, né, a região Centro-Oeste e a Norte. Então, em termos da distribuição espacial das indústrias.
Observe esse outro mapa, né? Que esse mapa ele está mostrando, né? Fazendo uma diferenciação aí dos tipos de indústria, né? Então tem tanto indústria de transformação como extrativista e também, né, colocada ali como construção. Então tá ali a indústria de transformação de bens de produção, de bens intermediários, bens de consumo. Então tem uma diferença aí, né? Bens de produção, principalmente indústria que gera produtos para outras indústrias, né? Então, caso siderurgia, que faz materiais ali, chapas de aço. Aí tem a indústria de equipamentos intermediários, né? Máquinas, né? Também coloca ali o cimento. Bens de consumo, né? Tem indústria de bens de consumo, que é alimentar, têxtil, bebida, automóvel, são exemplos aí que vai direto ao consumidor, né? Então, as anteriores são indústrias que fazem produtos geralmente para outras indústrias, né? Agora também tem ali, né? Depois você observa na tabela que tem as áreas de o tipo de indústria extrativista, né? No caso, tanto pesca como mineração, madeira, extração de madeira, extração, né? Do látex da seringueira, né? Do caso da borracha, indústria de construção, aí no caso, indústria de aeronáutica, indústrias bélicas, né? Esse exemplo, e outros casos de indústria pesada ali, no caso, mostrando aeroporto, construções de hidrelétrica, esse tipo. E aí você percebe que no mapa, né? Além de a gente falar que então esse mapa está envolvendo diversos tipos de indústrias, né? Os diversos tipos que tem, se percebe essa concentração na região sudeste, e aí, né, chama atenção também na região sul. E você percebe no mapa que indo para a região sul tem um eixo ali próximo ao litoral, como se fosse, né? Mas ali vai acompanhando a rodovia, que é o eixo que vai ligar o Mercosul, né? Que vai ligar, por exemplo, o caso de São Paulo, né? Para as vias aí, né? Do Mercosul, no caso, para Buenos Aires, né? Pensando nesse sentido. Então, vai ali ao longo da BR-116 essa concentração industrial. Então, percebe aí, né, com maior detalhe, isso que eu estou falando, né? Então, as áreas de maior concentração e outras concentrações, uma cor aí, um verdinho, né, um pouco mais claro aí, mas como se fosse um amarelo, né? E aqui eu quero chamar a atenção, né, deste mapa aqui, que está mostrando uma divisão regional. Por que eu quero chamar a atenção neste mapa? Vou voltar aqui, observe, ó, esse mapa anterior eu falei que tem uma concentração aí envolvendo o sudeste e também a região sul no caminho, né, que vai aí com ligação, né, a Argentina, Uruguai, o caminho do Mercosul. Bem, e o que isso significa? Muitas vezes que você for estudar essa distribuição, ou você vê numa prova, assim, essa distribuição espacial da indústria no Brasil, você vai ouvir falando que está na região centro-sul. E aí, o que é essa diferença da região centro-sul para a região sudeste? É uma outra proposta de divisão regional. Então, foi proposta por Pedro Pinchas Geiger, né, tem a foto dele aí. Ele trabalhou no IBGE e ele propôs uma divisão regional chamada de os três complexos regionais. Então, ele dividiu o Brasil em 3 regiões. Aí você vê uma região chamada Amazônia, outra Nordeste e outra Centro-Sul. Então, a região Centro-Sul é a que mais concentra, né, atividade industrial no Brasil. Então, você percebe uma diferença entre a região Sudeste, né, e a região Centro-Sul. Essa região Centro-Sul, então, voltando, foi definida, né, foi a partir de estudos, né, que ele elaborou, o Pedro Pinchas Geiger, do IBGE. Então, o geógrafo do IBGE elaborou essa divisão. A divisão que você está acostumado, que é em 5 regiões, é a divisão oficial do IBGE. Tem uma diferença de uma para outra, além do número de regiões? Tem. Olhe os limites dessa região, dessas 3, essa divisão regional do Pedro Pinchas Geiger, dessas 3 regiões. Olha o limite. O limite está cortando, né, parte de estados, e a divisão regional que o IBGE utiliza não corta estados, né? Não corta pedaço de estado, ela segue limite de estados. Então tem essa diferencinha aí nessa divisão. Então, pelo estudo, né, do Pedro Pinchas Geiger, foi aplicada essa divisão. E aí você fala, mas
por que que cortou o estado? É porque o critério que ele levou em consideração tem partes do estado que mais se aproxima da outra região do que daquela, né? Que ele talvez deveria estar se fosse o limite observado certinho. Então, por exemplo, analisa ali, acompanha, né, o caso de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais parece mais com a parte do Nordeste do que com o Centro-Sul. Então, por isso que houve esse corte aí, não obedecendo o limite. É que sempre uma divisão regional, as áreas limites são bastante complicadas, né, de se delimitar, porque o limite, né, ainda mais que num mapa desse, o limite é uma linha, né, ele não ocorre assim, né, no território, no espaço geográfico. Talvez esse limite é uma transição ali, né? Então, como tem que adotar esse exemplo dessa linha, ele cortou, né, fazendo assim. Então, percebam isso. Os três complexos regionais, então os três complexos geoeconômicos, você vai ver esse nome. Então, uma divisão regional em 3 regiões do Brasil. Tem uma outra divisão regional também que você vai ver, e essa daqui eu também quero chamar a atenção, porque essa divisão regional em 4 regiões proposta pelo geógrafo Milton Santos e também, né, por Maria Laura Silveira. Então você tem essa divisão regional dos 4 Brasis, né? Então chamada aí a região Amazônia, região Nordeste, região Centro-Oeste, e aí tem uma região chamada Concentrada. E aí você olha a região Concentrada e você vê assim, ela é pegando a divisão regional oficial, né, que o IBGE segue, ela juntou a região Sul com a região Sudeste, né? Você vê essa diferença. Coisa que aquela outra divisão do Pedro Pinchas Geiger não fez só isso, né? Não juntou mesmo, porque ela cortou partes, né, de estado, mas ela pegou também partes do Centro-Oeste e o número de região é menor. E aí você vê por que essa divisão, né, de região concentrada, e tem uma diferencinha também da divisão regional oficial do IBGE. O estado de Tocantins está considerado ali como região Centro-Oeste, e na divisão que o IBGE utiliza, o estado do Tocantins faz parte da região Norte. Então, o que a gente está aprendendo isso? Que divisões regionais, né, são divisões aí elaboradas com base em critérios. E no caso do Milton Santos, o estudo que ele faz, inclusive ele apresenta para a gente, né, conceitos como o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico. Então, pela sua abordagem, pelo seu estudo, ele dividiu o Brasil dessa forma. E por que eu estou falando isso? É que a região concentrada é a região, o próprio nome já diz, né, que concentra o maior número de empresas, que também concentra outros elementos, né, característicos aí de uma economia globalizada. Então, os que têm maior participação aí, na parte de uma economia mais dinâmica do território brasileiro. Então, concentra também bancos, aeroportos, indústrias, parte de telecomunicações, né? Então, são esses exemplos. Então, você vê que essa região concentrada, a região Centro-Sul, né, também, são regiões aí que concentram a maior parte das indústrias no Brasil. E aí, quando, né, a gente pensa aí na distribuição industrial, então, especificamente, né, na região Sudeste, porque é a que eu vinha explicando, né, que é que concentra o maior número de indústria no Brasil, isso se deve, né, ao processo histórico. E o estado que concentrou mais, né, foi o estado de São Paulo. Então, teve características também, né, historicamente, como o capital, né, o dinheiro aí que juntou da venda de café, né, das exportações de café, e aí um certo momento que o café, né, não estava sendo, não era uma atividade econômica que trazia rendimentos para os agricultores, eles começam a investir também, né, mudando aí o seu investimento para a parte de indústria. A questão de ter uma mão de obra assalariada também, que veio de imigrantes, né, então processo forte de migração
na região sudeste e também São Paulo especificamente, né? Depois veio, além desses imigrantes, uma outra mão de obra para trabalhar de forma assalariada na região sudeste, foi a mão de obra nordestina, principalmente por conta da desigualdade regional, né? Uma vez que não estava tendo emprego na região de origem, eles acabaram migrando, né? Parte da população migrou. Também tem a questão das ferrovias, né? Que tinham aí no interior do estado de São Paulo, na época da expansão, né, da área de plantio de café para o interior, também foram expandindo, né, as ferrovias, inclusive muitas cidades, né, surgiram em torno de ferrovias. E aí depois, né, com essa malha ferroviária, a indústria também acabou aproveitando, de certo modo, até um determinado tempo, essa infraestrutura. E depois, né, acaba tendo mais infraestrutura rodoviária. E aí, com tudo isso, né, com a concentração populacional, né, essa questão da mão de obra salariada, tudo, maior movimento de capital, tem então também, né, um mercado consumidor forte, né, na capital, depois nos arredores e também no interior do estado, né, que vai se constituindo aí com um mercado consumidor bem forte no interior. Então o estado de São Paulo não foi o único a se industrializar, não é isso, mas é que outras unidades, né, da federação, a que se mais destaca é São Paulo, e mesmo na região sudeste, né, e aí outras que tiveram na região sudeste, que teve aí, né, fatores que impulsionaram, foi também o Rio de Janeiro, por conta, né, de ter sido a capital do Brasil, né, se pega lá de 1763 até 1960, então ali é a capital do Brasil, centro de tomada de decisões, né? Então por isso acabou também tendo um desenvolvimento industrial. E outra parte, Minas Gerais, né? Por conta aí das matérias-primas ali ligadas à mineração, principalmente o caso, né, da extração aí de minério de ferro, né? Então Minas, né, foi aí com matéria-prima uma força econômica que serviu aí também a São Paulo e ao Rio de Janeiro, né? Então, no caso, matéria-prima Minas, força econômica em termos da produção do café e depois revertendo para a indústria, né? Uma indústria forte, São Paulo. E a capital, né, um centro político, o Rio de Janeiro. Então, tudo isso contribuiu para essa região sudeste, né? Ela se desenvolver aí industrialmente. Atualmente, apesar de diminuir a importância, né, da indústria no conjunto aí, da região sudeste, né, por conta de que outras regiões oferecem incentivos fiscais para a indústria se instalar, né, nesses locais. Mas ainda assim, né, a região sudeste, São Paulo, tem muitas indústrias, né, a região mais industrializada. Então você vê uma tendência no Brasil de indústria se instalando em outros locais, mas apenas, né, tendo aí um incentivo fiscal. Então por conta disso. Então na primeira década aí do século XXI, pensando que nós estamos no século XXI, né, que ele começou em 2001 e vai até 2100, então a primeira década é do ano 2001 ao 2010. Segundo o IBGE, o Sudeste contribuía, né, então, por conta da indústria, aí, com o processo industrial, ele contribuía por 33%, né, da produção industrial do país. Então, 1/3, né, da produção industrial vem, né, da região sudeste, segundo esses dados do IBGE. Então, você vê que a importância, né, de ter um parque industrial aí diversificado e também, né, inclusive, aí com centros tecnológicos, centro de pesquisas distribuídos nessa região. Falando agora especificamente, então, né, mais aprofundado no caso de São Paulo, observe esse mapa, né, sobre os eixos industriais no estado de São Paulo. Então, teve um padrão de concentrar na metrópole, mas depois teve um processo de desconcentração, mas que ainda foi essa desconcentração para o interior, né, para o interior do estado, e se localizando onde? Próximo aí, né, desses eixos rodoviários, dessas autoestradas. E aí você pode pensar, né, mas por que esse padrão de localização? Por conta aí, né, que muitas vezes a indústria precisa de um fluxo
de mercadorias, tanto a mercadoria pronta, mas também a matéria-prima que ela precisa e tudo mais. Então, a facilidade de estar próximo de grandes rodovias permite muito melhor esses fluxos, né? Então, aí você tem um padrão de concentração também, né? Além da região metropolitana de São Paulo, da capital, né? Você tem um padrão de distribuição ao entorno, né, dessas grandes rodovias do estado de São Paulo. Então, ali tem o eixo, né, marcado aí número 1, está mostrando ali a rodovia Anhanguera-Bandeirantes, né, esse eixo. Lembrando que a Bandeirantes, né, a rodovia Bandeirantes, ela ia de Campinas até São Paulo, mas depois ela foi estendida para Limeira, né? Então a Bandeirantes e a Anhanguera, né, estão indo ali, duas rodovias, até Limeira. Só que depois de Limeira, aí o que segue é a rodovia Anhanguera, tá? Então a rodovia Anhanguera, ligando, né, essa parte ali do Triângulo Mineiro, né, que é a parte lá que vai para Uberaba, depois Uberlândia, com o caso de São Paulo. Então você pega ali, né, mostrando o mapa, tá mostrando cidades importantes como Ribeirão Preto, né, Limeira, Campinas, e também, né, um eixo rodoviário que sai ali, né, ele sai, né, da própria Anhanguera, né, aquele eixo marcado como número 2, que é a rodovia Washington Luiz, né? Então o eixo Washington Luiz que vai, né, saindo ali de Limeira. Aí ele vai passar aí por várias cidades importantes do interior de São Paulo, né? Tem o caso de Rio Claro, aí depois vai ter São Carlos também, né? Araraquara, e aí seguindo, né, até aí São José do Rio Preto, né? Então esse eixo rodoviário e que passa no município de Matão também, né? Esse eixo. Depois um outro eixo ali que você está vendo com o número 3, bem pequeno ali, é o eixo Anchieta e Imigrantes, porque são duas rodovias que vão, né, para o litoral. Então, liga ali São Paulo com a Baixada Santista, né? Então, aquele eixo ali, descendo a Serra do Mar, é o eixo Anchieta e Imigrantes, as duas rodovias. No caso do eixo 4, né, indo para uma região mais oeste do estado de São Paulo, passando, né, em Sorocaba ali, né, mas são eixos que vão muito próximo do outro, né? O caso da rodovia Castelo Branco, né? A rodovia Castelo Branco, que é uma autoestrada também, e agora o outro exemplo, né, da rodovia Raposo Tavares. Então esses dois eixos aí, né, também concentra ali áreas industriais, né? Então o eixo da Raposo e da Castelo. E depois um outro eixo, né, que é o eixo 5, que esse é o eixo da rodovia Dutra, né? E também tem um pedacinho ali, né, que vai até aproximadamente São José dos Campos, que é a rodovia Ayrton Senna. Então, que segue maior, né, ali é a rodovia Presidente Dutra, que ela vai até, né, o Rio de Janeiro. Então, seria esses exemplos, né, de eixos rodoviários que concentram áreas industriais. Não é todo eixo rodoviário no estado de São Paulo que concentra regiões industriais, mas a gente está vendo esses exemplos aí. Mesmo porque tem uma região indo para o sul do estado, né, a parte sul, sudeste do estado de São Paulo, que passa ali pelo Vale do Ribeira, ligando aí São Paulo a Curitiba, na rodovia BR-116, rodovia Regis Bittencourt. Ali, aquela região do estado de São Paulo, né, ela não tem uma atividade industrial forte ali, né, e também é uma área que economicamente tem índices menores no estado, né? Então, a região do Vale do Ribeira. Em compensação, as outras regiões ali, né, acabam se destacando. E quando a gente pensa, né, o tipo de indústria que tem no estado de São Paulo, a gente vai ver que tem todos os tipos, né, todos os tipos aí industriais principais tem no estado, né? Então, desde indústrias de bens de consumo não duráveis, né, que são aqueles que acabam rapidamente, né? Caso de bebida, alimentos, vestuário, material de higiene, são exemplos, né? Bens de consumo duráveis, como aviões, automóveis, eletrodomésticos e outros, né? Então são exemplos que também tem no estado. Além disso, indústria de base tem também, né? Que é aquele tipo de indústria que faz materiais para outras indústrias, né? E não diretamente para o consumidor, que é o caso aí, né, da metalurgia, da siderurgia, né, produtos químicos também, né, dependendo aí
indústria que faz produtos químicos para serem utilizados em outros tipos de indústria, né? Então se encontra tanto na cidade de São Paulo, na região metropolitana, e também por esses eixos rodoviários, que a gente viu aí seguindo para o interior, rumo ao interior do estado, né? Então o caso lá do eixo, por exemplo, o eixo Castelo Branco, Raposo Tavares, né? Tem um papel ali de ligação muito importante com áreas do oeste do estado de São Paulo e também com partes do norte do Paraná, né? Então acaba cruzando essa região. E ali tem cidades muito importantes do lado industrial, né? Próximo de São Paulo, bem próximo ali, a região metropolitana. É o caso de Osasco, né? O caso de Barueri. E também, né, depois indo, né, seguindo ainda na Castelo Branco e na Raposo, né, você vai ter Sorocaba, que tem bastante indústrias, né, de máquinas, equipamentos, materiais, eletrônico, metalurgia, né, aerogeradores, né, então aí para usinas eólicas, né, alimentícia, bebida, e além de ser um grande centro, né, um centro urbano ali também, né, então outros casos, né, de atividades industriais ali próximo desse eixo, tem o caso de Votorantim, né, que tem ali extração de minerais, como cimento, alumínio, tem indústrias de metalurgia, né, Itu, que está ali, seria entre a rodovia Castelo Branco e, né, no caso, o eixo da Bandeirantes, a rodovia Bandeirantes, então está nesse meio aí, né, próximo ali também entre Sorocaba e Campinas, né, que eu estou falando. Ali em Itu tem indústrias de equipamento de comunicação, material eletrônico, aí depois tem o município de Serquilho, indústrias de pneu, Porto Feliz também, né, que fica aí nas margens do Rio Tietê, mas o Rio Tietê já indo, né, para o interior. Tem indústrias químicas em Porto Feliz, Botucatu também faz parte aí, né? A produção ali tem indústria que produz partes de asa de avião. Então são exemplos. Depois no eixo Anhanguera Bandeirantes, que é aquele eixo que sai de São Paulo e as duas, Anhanguera e Bandeirantes, vão até Limeira e depois só segue Anhanguera indo para Ribeirão Preto, indo para o Triângulo Mineiro. Ali também tem muitas indústrias, né? Como o caso, né, em Jundiaí, então logo saindo, né, de São Paulo, a região metropolitana, Jundiaí, depois Americana, Santa Bárbara do Oeste, né, o caso lá de Jundiaí tem tipo de indústrias de transformadores, turbinas industriais, capacitores de alta tensão, automação de energia e outras, né, em Americana e Santa Bárbara do Oeste tem indústrias têxteis, metalurgia, plástico, né, confecções, também tem relacionado aí açúcar e álcool, que vai ter também, né, rumo ao interior, né? Então esse exemplo. E próximo de Campinas, né, tem uma outra cidade que sai um pouquinho fora aí desse eixo da Anhanguera Bandeirantes, que vai numa outra rodovia, né, que é chamada aí Governador Barros, né. Então esse caso dessa rodovia, acho que é Barros, eu tenho que lembrar o nome em si, mas depois eu falo. Esse caso tem a cidade de Jaguariúna, que tem indústria ali, né, da parte de telecomunicações ali, né, ligado aí à telefonia celular. Então é um outro exemplo, mas esse eixo aí não é tão desenvolvido assim. Uma eternidade depois. Agora já voltei com o nome da rodovia, né, depois de uma pesquisa aqui rapidinho. A rodovia Governador Adhemar de Barros. Essa rodovia, ela liga então ali Campinas com áreas do leste do estado de São Paulo, chegando aí na parte que é o sul de Minas, né? Então ela vai passar ali por cidades de Jaguariúna, depois vai ter Mojimirim, Mogi Guaçu, vai ter também Aguaí, segue um eixo, né? Aí já é uma outra rodovia que vai para São João da Boa Vista, Poços de Caldas. E ainda, né, na Adhemar de Barros também tem uma parte continuando para Casa Branca, Mococa e chegando aí, né, a parte do sul de Minas também. Então, nesse exemplo, o que a região mais industrial na Adhemar de Barros, né, até não estava marcado ali como eixo no mapa, é muito próximo de Campinas, que é Jaguariúna. Outras cidades até têm indústrias, mas não é tão industrializado como outros eixos, né, que a gente estava explicando. Depois, né, ainda
pensando ali na parte de Campinas, né, esse eixo Anhanguera, né, então, que a gente falou, tem outras cidades ali também, né, próximo ali, que também tem várias atividades industriais. No caso de Sumaré, Limeira, né, tem indústrias de máquinas, parte relacionada ao suco de laranja também, né, indústrias de máquinas de suco de laranja. Aí também próximo de Campinas, né, muito próximo de Campinas, em Indaiatuba, tem indústrias diversas, né, e seguindo agora, já mais próximo de Ribeirão Preto, você vai ter o caso, né, de Luiz Antônio, aí é papel e celulose, esse tipo de indústria. Em Ribeirão Preto mesmo, tem maquinários diversos, né, indústria de maquinários, de equipamentos médicos, indústrias de informática, indústria relacionada ao setor aí, né, canavieiro, o açúcar e álcool. E também, né, além disso, ligado ao setor canavieiro, Sertãozinho, e depois, né, pensando lá ainda nesse eixo da Anhanguera Bandeirantes, ainda pertinho de Campinas, né, também tem o caso, né, que a gente tem que lembrar o caso da refinaria, as refinarias que tem em Paulínia, né, então parte aí que indústria que trabalha aí, né, com a parte de petróleo. E Campinas também, que é um grande eixo, um grande, né, centro ali industrial, porque tem também, no caso, indústrias relacionadas à parte de tecnologia, por conta de universidade, né? Universidades, e está próximo de São Paulo. E também, né, tem outros tipos de indústrias, farmacêutica, indústrias, né, no caso aí, de informática. Então, vários tipos aí, né, em Campinas. Depois, analisando o eixo Washington Luiz, né, que aí é o eixo que sai lá, no caso da rodovia Anhanguera, e vai seguindo, né, para o rumo de São José do Rio Preto. Você tem também várias cidades aí industriais, né, e o caso, por exemplo, São Carlos, né, é um destaque como uma outra capital tecnológica também do interior. Então, se Campinas é uma capital tecnológica do interior do estado de São Paulo, São Carlos também é outra, e outra, né, que a gente vai falar depois, é São José dos Campos. Então, São Carlos aí, por conta das universidades, né, então tem indústrias ali tecnológicas, tem centro de pesquisa também, como a Embrapa em São Carlos, né, seguindo, né, mais para frente tem o caso de Gavião Peixoto, né, que tem a indústria da Embraer, e está próximo desse eixo Washington Luiz. Então são exemplos. Araraquara e Matão, indústrias aí relacionado à laranja, ao suco de laranja. Então, indústria que processa o suco de laranja, né? Então tem este exemplo. E também continua, né, por esse interior, indústrias aí ligadas à questão, né, da cana. Então são exemplos. Pensando no outro eixo, né, que a gente falou também, que é aquele eixo rodovia Anchieta Imigrantes, que é o que desce, né, a Serra do Mar, desce de São Paulo e vai rumo à Baixada Santista. Ali também tem parte de refinaria, né, que assim como eu falei que Paulínia, né, perto de Campinas tem refinaria, Cubatão também tem indústrias de refinaria e siderurgia, né. Então você tem esses exemplos. Então tanto refinaria de petróleo e indústria que produz aço, né, e outras ligas metálicas aí. Então a siderurgia. E essa rodovia Anchieta Imigrantes, quando ela está chegando próximo de São Paulo, né, ela passa ali também numa aglomeração industrial muito forte, né, que é chamada aí, né, no entorno de São Paulo, né, o ABCD, a região do ABCD. Antes falava ABC, também ABCD. Porque quais são essas cidades muito importantes em termos de indústria, né? Indústria aí principalmente automobilística, né? Você tem ali vários montadores de carro. Então, em Santo André, em São Bernardo do Campo, em São Caetano do Sul e também, né, em Diadema. Então, essa é uma região muito forte de produção, né, automobilística, inclusive não só no Brasil, como para a América Latina, né? Então, indústrias aí que montam veículos, indústrias químicas, de maquinário. Então, essa região aí do ABCD, né, no entorno ali de São Paulo. Depois, o outro eixo, bem importante que eu tinha falado, né, o eixo da Via Dutra, e um pedacinho ali também, né, que vai acompanhando paralelo à Via Dutra, tem a rodovia Ayrton Senna. Então, esse eixo, né, vai passar na região aí chamada de Vale do Paraíba.
no estado de São Paulo. E aí fala assim, por que Vale do Paraíba? Que tem o rio ali, o Paraíba do Sul, né? O rio Paraíba do Sul. Então ali é chamada aquela região de Vale do Paraíba. E ela liga o que ao que? Ela liga principalmente duas metrópoles, né? Você tem São Paulo, uma metrópole, e também, né, o Rio de Janeiro, outra metrópole. Então, esse Vale do Paraíba, essa região, ela tem ali, né, uma importância industrial muito grande. Então, essa região em si, né, do estado. Então, ali cidades, né, municípios que se destacam muito próximo ali de São Paulo, né, fazendo parte da região metropolitana, é Guarulhos, né, Guarulhos aí com indústrias de máquinas, equipamentos. Depois tem também bem próximo Mogi das Cruzes, né? Então tem agroindústrias ali também, né? No caso de Mogi das Cruzes, mas não que ela processa, algumas que processam alimentos, né? E outras também que não relacionadas à área alimentícia, né? Outros tipos de agroindústria, mas trabalham aí, né? Com materiais, né? Ligados nessa parte. E também, né? Você tem que pensar que tem indústrias também de maquinário. Depois outro município que se destaca, né? É Taubaté. Então Taubaté, que inclusive antes, né, foi uma cidade muito importante ali no Vale do Paraíba, né, mas aí atualmente, né, uma cidade ali muito importante, que é como se fosse a capital do Vale do Paraíba, São José dos Campos, né. Então a cidade ali próxima ali também de Taubaté, e ali no caso São José dos Campos, indústria ligado às tecnologias aeroespacial, né? Então você tem esses exemplos. Também ali próximo, né, ali nessa região também tem refinarias, né? Então, tanto é que, ó, São José dos Campos, então, quando você ouvir falar aí o termo, né, de capital do Vale, é porque é uma cidade ali no Vale do Paraíba, né, que tem uma importância industrial muito grande, né? Então é a principal área industrial ali de aeronáutica, não só do Brasil, né, mas da América Latina e do mundo. É a terceira maior, né? E aí destaca-se, no caso, a Embraer e outras instituições do governo, né, do governo federal, ligado aí à parte de estudo e pesquisa nessa área, né, formando mão de obra aí e formando, né, dados e equipamentos aí que vão servir para essa indústria, né? No caso aí fornecendo pesquisa, instituto de pesquisa para essa indústria ligada à aeronáutica. Além disso, ali também, né, relacionado a isso, tem indústrias bélicas, indústrias de fertilizantes também, materiais para a saúde. Então é bastante diversificado a atividade industrial em São José dos Campos, né? Então ali é um tecnopolo brasileiro muito importante, né? Fora desses eixos industriais também, né? Fora desses eixos rodoviários que tem bastante indústria e da região metropolitana, tem outras áreas também do interior que acabam se destacando, né? Que é o caso, né, de artigos de couro, que você tem em Franca, né, que é um polo, né? Aí no caso trabalhando principalmente o setor calçado masculino, né, de couro. Pirigui, né, também é outro centro aí, né, de bastante indústrias de artigo de couro. E Jaú, né, principalmente aí ligado aos calçados aí feminino. De maquinário e equipamento você tem no caso, né, Marília e Bauru, você tem, né, esse exemplo. E o interior do estado de São Paulo, a gente pensar assim em termos de atividade industrial, né, acaba sendo aí a terceira região que tem mais atividade industrial do Brasil, perdendo, né, no caso aí para a região metropolitana de São Paulo, para a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Então acaba sendo essa parte. Mas, né, vamos dar sequência aí a essa análise agora, né, que é esse conteúdo que você aprendeu, observando alguns exercícios, algumas questões de vestibular. Vamos lá. Nessa questão aqui, né, da Unifor, a gente observa aí dois mapas, né, um mapa de 1980 e outro mapa de 2006. Esses mapas aí tá mostrando, né, sobre a indústria automobilística, e o título dele tá lá, né, processo de descentralização da indústria automobilística. Apesar do termo, né, ter usado aí descentralização,
como se perdeu o centro, né, de um local e foi para outro. Esse termo, às vezes, né, é questionado na área de geografia, porque não houve um processo de descentralização, mas sim de desconcentração industrial. E por que tem essa diferença desses dois termos? Porque no caso de descentralização, parece, né, como se perdesse a importância a região sudeste, né? Deixou de ser o centro, mas não. Ela continua ainda sendo o centro administrativo, o centro aí, né, consumo e tal, então que conduz a indústria, de certo modo, a indústria brasileira. Então, houve uma desconcentração espacial. Em alguns casos, o processo de desconcentração industrial não é toda a parte, toda a indústria em si, mas apenas a parte da produção, né, que acabou tendo esse processo. Então, olhando esse mapa, né, esses dois mapas, a gente vê que as indústrias automobilísticas concentravam ali no estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Só que aí, observando o outro, né, apesar de ter uma mudança no estado de São Paulo, que foram para o interior, mas também tem no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul, você observa, e também, né, no caso da Bahia, né? Atualmente tem também indústrias automobilísticas em Goiás, né? Então são exemplos. E aí as afirmativas são lá, né? Afirmativa 1 até a 4. Então você tem lá as novas unidades produtivas implantadas fora do Sudeste não conseguiram diminuir as diferenças regionais da industrialização. Isso é verdade. A desigualdade regional, né, no Brasil continua existindo, né? Então, apesar da indústria ter ido para alguns locais, né, ainda continua uma desigualdade muito grande. Então, a A1 é bacana aí, né, verdadeira. Com a redistribuição das indústrias automobilísticas, São Paulo perdeu a liderança nacional no quesito pessoal empregado na indústria. Não, São Paulo ainda concentra, né? Então, por isso que até eu falei do termo, né? Não ser legal usar descentralização, e sim houve uma desconcentração. Então, essa alternativa aí, né, descartada. A terceira, há uma verdadeira guerra fiscal entre os estados, também até municípios, né? E inúmeras empresas são atraídas para outras regiões do país. Então, esse processo de desconcentração, uma das coisas, né, que ocorreu foi esse processo de guerra fiscal. Não só isso, né, mas também este exemplo, né? A guerra fiscal em que sentido? Um outro estado oferecer mais oportunidades, mais vantagens para a indústria instalar naquele estado, né? Ou um município oferece mais vantagem que outro, né, para a indústria se instalar em tal município. E que tipo de vantagem? Por exemplo, às vezes arrumando o terreno para estabelecer indústria, dando isenção de IPTU, isenção de certos impostos, que a indústria teria que pagar, o ICMS, coisas do tipo, né, desse produto. Até mesmo oferecendo aí, né, a questão de energia que vai precisar, a indústria, energia elétrica, né, e oferecer também infraestruturas que permite ali uma circulação. Então são incentivos, né, que aí é chamado aí quando tem essa competição entre um estado ou outro para instalar indústria, ou mesmo entre um município e outro, é chamado aí o termo de guerra fiscal, né? Então essa alternativa, né, é verdadeira, né? E a quarta alternativa tá lá, vários tecnopolos foram implantados no Nordeste associado à indústria automobilística. Não, tecnopolos, né, ele está relacionado muito mais à proximidade de centros universitários, né, de laboratórios de pesquisa. Então esses tecnopolos que são locais que têm também indústrias ligadas à tecnologia estão localizados perto dessas, né? No caso que eu falei desses centros universitários. Então, não necessariamente, né, a indústria automobilística, apesar de utilizar diversas tecnologias, ela não se localiza próximo, né, de tecnopolos. O exemplo aí de tecnopolos, você vai ter indústrias da área de informática, né, ou determinados centros de pesquisa, indústrias farmacêuticas. Então aí é nesse sentido, né?
Então, a partir da leitura aí, né, dos conhecimentos, qual que está correta é a 1 e a 3, né? Então, você vê lá a alternativa 1 e 3, letra B. Então, aí a gente aprendeu, né, nessa questão, a gente falou, né, sobre esse processo de desconcentração industrial. Ah, tem uma coisinha ainda, né? É uma área do Brasil, na região norte, que tem várias indústrias ali, é a Zona Franca de Manaus, que foi uma área, né, criada aí com incentivos do governo para ter indústrias naquele local, porque era difícil, né, a indústria localizar-se tão longe do centro consumidor, né, que seria aí a região metropolitana de São Paulo, o interior de São Paulo, a região sudeste, né, pensando aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, então seria difícil localizar tão longe. Mas como que foram localizar em Manaus? A partir de incentivos. Qual incentivo? A Zona Franca de Manaus é uma área que, para a indústria que precisa de produtos importados, ela tem uma menor taxação de impostos, ou até, né, taxação nenhuma em determinados aspectos. Então é isso, né, uma zona livre de taxação. Então foi essa a vantagem principal. Observe essa outra questão, né, que também vai usar os mesmos termos lá da desconcentração industrial. Se por um lado teve esse processo no Brasil, o interior do estado de São Paulo também teve o estado de São Paulo também teve um processo de desconcentração. Como? Saindo da capital e do entorno e avançando para o interior. Então, o processo de desconcentração industrial em São Paulo foi esse, né? E aí, quais motivos levaram a isso, né? Foi guerra fiscal apenas? Não, nesse caso não se encaixa apenas a ideia de guerra fiscal, mas que o custo para produzir em São Paulo e na capital estava ficando elevado. Então, por exemplo, que custo elevado? Terreno mais caro, né? Aí outros problemas, o trânsito, atrapalhando ali o trânsito, então, para o trabalhador, tanto para a mercadoria. Então, essa questão. As questões ambientais, né, leis ambientais mais rígidas na cidade grande, e aí eles procuraram a alternativa indo para o interior, então onde tinham leis mais brandas. Também tem a questão de sindicatos mais articulados, mais organizados nessas regiões industriais tradicionais, né? Então ali na região do ABCD, é uma região do entorno ali de São Paulo e mesmo São Paulo, os sindicatos estavam muito fortes. E aí também teve caso, né, de indústrias também procurar por conta essas desvantagens para a indústria que estava tendo localizar-se, né, em São Paulo. Então ela vai para o interior. Só que quando ela vai para o interior, ela não vai de qualquer jeito. E é isso que esse mapa está mostrando, né? Ela vai seguindo eixos rodoviários. Apesar esse mapa aqui, parece que o eixo rodoviário está um pouquinho deslocado, né? Mas lembra lá daquele mapa anterior, nessa videoaula, né, que mostrava os eixos, né, que eu fui falando lá, os eixos Anhanguera, Bandeirantes, aí depois tem o da Washington Luiz, aí Cubatão, que é o eixo que vai Cubatão lá, que é a Anchieta Imigrantes, aí tem o eixo da rodovia Castelo Branco e a Raposo Tavares, e também da rodovia Via Dutra, né, e junto ali nela, né, um pedacinho dela, Ayrton Senna. Então, esse processo, olha ali no mapa, né, você vê o seguinte, até 1975 a indústria estava concentrada na capital e bem próxima ali da capital, né? Você vê que vai uma parte para o Vale do Ribeira, Vale do Ribeira não, desculpa, errei aqui. Vale do Ribeira não, o Vale do Paraíba. Vai rumo ao Vale do Paraíba, que está lá, né, o caso de Jacareí, vai Guarulhos, aí depois vai indo, né? Guarulhos está na região metropolitana, mas aí depois no Vale já, né? No Vale do Paraíba. Jacareí, Taubaté, né? São José dos Campos, então avançando ali naquele rumo, acompanhando ali a Via Dutra, né? Mas estava mais próximo de São Paulo. Depois, a cor laranja que você vê no mapa, aí sim houve uma maior expansão, né? E também outra parte que estava ali próximo de São Paulo, é o eixo que vai até Campinas, e aí você vê o caso de Jundiaí, né, que está ali no caminho, cidades próximas ali, né, depois vai ter Campinas e o entorno de Campinas. Então, num primeiro momento, né, estava muito concentrado aí nesse mapa, e aí houve depois um processo de
desconcentração industrial no estado de São Paulo e não desindustrialização. Porque se fala desindustrialização, parece que o estado perdeu indústria. Não, houve uma desconcentração. A indústria ela teve uma mudança aí, né, de locais. E foi para o interior, né, atrás aí, né, seguindo, né, um padrão de estabelecer próximo de eixos rodoviários. Tanto é que você pode ver esse padrão, né, que muitos parques industriais estão bem próximos aí do eixo rodoviário, muitas indústrias, né, próximo à estrada, você vê. Aí vem as alternativas, tá lá, ó. Assinale a alternativa que interpreta corretamente as informações, né, que estão expressas em cada alternativa, tendo ideia, né, o mapa ali da questão, né? Olha só, então tem uma assim, os eixos rodoviários pouco interferiram como fatores locacionais das indústrias. Eu acabei de falar que foi atrás de um padrão, né, localizar próximo de eixos rodoviários. Aí fala assim, já que as ferrovias sempre foram o principal meio de circulação no estado de São Paulo, desde o ciclo do café. Na época do ciclo do café, foi importante as ferrovias, mas depois houve um processo, né, meio que de abandono dessas ferrovias. Está sendo retomada hoje um planejamento nacional aí para usar ferrovias por conta de escoar, né, a produção, principalmente de soja e outros produtos, né, agropecuários. Então, mais por isso, mas não que foi aí o principal, foram eixos rodoviários. Na época desse processo de desconcentração, que eu falei que é depois ali, né, da década de 70, então, por conta dos eixos rodoviários que vai localizar. Então, essa alternativa A está errada. Aí tem a B, a hidrovia, né? A via ali, no caso, no rio, né? A hidrovia do Tietê, do rio Tietê, é um fator importante para a localização de parques industriais, principalmente o escoamento da produção automobilística, visando a exportação do Mercosul. Não. A hidrovia do Tietê é utilizada, mas para escoamento, principalmente de produtos agrícolas, né? No caso aí a cana, por exemplo, né? Então também grãos, né? Grãos trazendo de outras regiões do Brasil, ali do Centro-Oeste, porque o Rio Tietê vai encontrar com o Rio Paraná, aí sim, nessa perspectiva. O sistema Anchieta Imigrantes, que é aquelas rodovias que desce para a Serra do Mar e vai até a Baixada Santista, liga a metrópole São Paulo à aglomeração industrial da Baixada Santista, passando pelo ABCD, a maior aglomeração industrial da América Latina. Então, o sistema Anchieta Imigrantes liga a metrópole de São Paulo à aglomeração industrial da Baixada Santista, passando. Então essa alternativa está correta, né? Você vê que essa está verdade, essa questão aí C. A D, né? Vamos lá. A direção do Rio de Janeiro, o eixo Via Dutra, apresenta uma importante aglomeração no município de Guarulhos, interligando os polos industriais de alta tecnologia no Vale do Ribeira Paulista. Aí o erro, ó, que eu acabei de falar também antes, não é Vale do Ribeira, aquela parte ali, né, que está a Via Dutra, é o Vale do Paraíba. O Vale do Rio Ribeira é indo, né, para Curitiba. Agora o Vale do Paraíba é o Rio Paraíba do Sul, né, que passa aí naqueles municípios ali daquela região, inclusive passa em Aparecida, por exemplo, né? É o Rio Paraíba do Sul, que vai desaguar depois, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, ali é o Vale do Paraíba. O erro dessa alternativa é isso, né? Porque polos industriais de alta tecnologia tem no Vale do Paraíba? Tem. Tem sim, que é o caso de São José dos Campos. Mas não no Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira não. O Vale do Ribeira tem mais áreas de conservação, né? No caso dali que tem a Serra do Mar mais afastada, tem mais conservação da Mata Atlântica. Então tem muito. E também tem produção agrícola ali, no caso de certas plantações como banana, os pés, né, que vai dar origem ao chá, né? Então tem ali. E a cidade importante do Vale do Ribeira é Registro, né? E aí a última, né, alternativa tá lá, entre as cidades de Osasco e Carapicuíba, na Grande São Paulo, estrutura-se um
um grande corredor industrial atravessado pelo sistema Bandeirantes em Anguera. O erro está falando aí do sistema que passa em Carapicuíba, Osasco, porque ali, né, o eixo ali, como é uma parte mais oeste de São Paulo, ali o eixo teria, para ser certa essa alternativa, teria que ser Castelo Branco e Raposo Tavares. Então o erro dessa E é falar que é o eixo rodoviário Bandeirantes de Anguera, porque o eixo rodoviário Bandeirantes de Anguera vai para Campinas e depois segue para Ribeirão Preto. Então não é essa direção que está esses municípios. Então é isso, né? A gente aprendeu aí esses conhecimentos, então, sobre a distribuição espacial da indústria no Brasil e depois especificamente no estado de São Paulo. Então vamos lá, né? E bons estudos.